Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem, espero que vocês também estejam todos bem, né? Garganta um pouquinho ruim já, né? De bastante aulas que a gente vem fazendo para vocês, mas muito contente de poder estar aqui novamente e passar a nossa terceira teleaula, resumo sobre políticas macroeconômicas. Vamos fazer aquele resuminho, depois já vamos trabalhar com a nossa aula atividade. Estou no chatzinho do YouTube aqui com vocês, pessoal. Por favor, vamos entrando ali, vamos conversando. Depois nós vamos lá para o Zoom, aplicativo Zoom, mais tarde aí, conversar. Preciso, tem muita informação importante para passar para vocês. Tá legal? Nossa terceira teleaula, pessoal, falou bastante então do que são realmente as políticas macroeconômicas, né? Então, as políticas macroeconômicas, elas afetam o desempenho da economia como um todo. Né? Os dois grandes tipos de política macroeconômica são a política fiscal e a política monetária. Vamos ver o detalhamento daqui a pouquinho. A política fiscal ela é determinada em âmbito nacional, estadual e municipal e diz respeito aos gastos e à arrecadação do governo. Já a política monetária determina a taxa de crescimento da oferta de moeda da nação e está sob o controle de uma instituição governamental, conhecida como Banco Central, certo? As políticas macroeconômicas, gente, ela tem uma estrutura de análise da macroeconomia definida da seguinte maneira, né? A sua estrutura é o estudo das metas das políticas macroeconômicas e na interferência dessas sobre os mercados existentes. Com a participação mais ativa do governo na economia, as suas funções econômicas foram sendo ampliadas e hoje podem ser listadas em função alocativa. O que é a função alocativa? Participação direta ou indireta do governo na produção de bens e serviços. Função estabilizadora. Ações do governo para estabilizar as variáveis econômicas. Quais são as variáveis econômicas? Preço, produção, emprego, câmbio. Função distributiva. São as ações do governo para melhorar a distribuição de renda da população. Importante. Período de crise. Não esqueçam, essa aqui é muito importante, a função distributiva. Função fiscalizadora. Ações governamentais que estabelecem e arrecadam tributos, ou seja, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Função reguladora. São ações do governo para regular as relações entre os agentes econômicos através de leis e disposições administrativas. Então vocês veem que a política macroeconômica realmente ela tem uma estrutura toda voltada para os governos, né? Que ficam eles então responsáveis por realmente fazer as questões econômicas do país se desenvolverem, andarem. Quando o governo faz política econômica, ele está preocupado com 4 tipos de metas que atingirão diretamente 5 mercados que formam a estrutura básica da economia de qualquer país, certo? Então as políticas macroeconômicas elas são divididas em política fiscal, política monetária, política cambial e comercial e políticas de renda, certo? Dentro das políticas macroeconômicas, pessoal, nós vamos ter também as metas. Quais são as metas estipuladas para que se faça, então, se proponha essas questões das políticas macroeconômicas? O nível de crescimento econômico, ou seja, o PIB e emprego, metas inflacionárias, controle de bens e serviços, metas externas, saldo nas contas do balanço de pagamentos, metas distributivas, diminuição da desigualdade social, que eu disse para vocês que é muito importante essa função distributiva que o governo vai se inserir agora no nosso cenário macroeconômico. Mercados econômicos, mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, mercado de título, mercado de divisas, certo? No mercado de bens e serviços, e atenção aqui, o equilíbrio é dado pela igualdade entre oferta agregada, que é a oferta agregada? É a intenção de produção de bens e serviços, e demanda agregada, que é a intenção de compra de bens e serviços por parte dos agentes econômicos. No mercado de trabalho, o equilíbrio ele é dado pela igualdade entre oferta de trabalho e demanda do trabalho. Aí a gente cria uma igualdade, um equilíbrio. Em economia, quem oferece trabalho são os
trabalhadores. As pessoas são as detentoras do fator de produção, ou seja, trabalho, enquanto a demanda por trabalho fica a cargo das empresas. As empresas demandam trabalhadores para produzir bens e serviços. O mercado monetário refere-se ao mercado de moeda do nosso país. O equilíbrio desse mercado é dado pela igualdade entre oferta de moeda e demanda da moeda. A interação entre a demanda por moeda e a oferta de moeda vai determinar a taxa de juros do país, o que impacta a produção, os preços e os investimentos externos no país. Por isso que não podemos deixar de ter o quê? Oferta de moeda no mercado, para que gire bastante realmente o dinheiro e a gente consiga dar a volta nessa situação que a gente vai estar vivendo e vai viver ainda um pouco mais para frente. O mercado de títulos também está relacionado com a parte monetária da economia. O seu equilíbrio é encontrado quando há uma igualdade entre a oferta de títulos e a demanda por títulos. Mercado de divisas, né? Esse termo, ele é divisa em bom economês, em economia, então, refere-se a qualquer moeda internacional. Portanto, este mercado estará equilibrado quando a oferta de divisas for igual à demanda das divisas. O mercado monetário refere-se ao mercado de moeda do nosso país. Já está dizendo o nome, monetário. O equilíbrio desse mercado é dado pela igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. A interação entre a demanda por moeda e a oferta de moeda vai determinar a taxa de juros do país, o que impacta a produção, os preços e os investimentos externos no país, para ficar realmente bem fixado a essa questão do nosso equilíbrio monetário. O mercado de títulos também está relacionado com a parte monetária da economia. O seu equilíbrio é encontrado quando há uma igualdade entre a oferta de títulos e demanda por títulos. De novo, importante essa parte a gente frisar bem. Um pouquinho sobre o mercado de divisas, pessoal. O termo divisa, em bom economês, refere-se a qualquer moeda internacional. Portanto, este mercado está equilibrado quando a oferta de divisas for igual à demanda por divisas, que eu já citei anteriormente. Coloquei novamente aqui porque é um termo muito usado, a gente escuta muito no nosso dia a dia para que a gente tenha realmente o conhecimento dessa situação. Palavrinhas como inflação e metas de inflação. Olha só que importante a gente falar de macroeconomia, falando essa questão que a gente vive diariamente. Inflação é a elevação do nível dos preços. O índice de inflação aponta o aumento geral dos preços sofridos pelo conjunto dos produtos pesquisados. O Brasil tem um sistema de metas de inflação desde 1999. Isso significa que, para cada ano, é determinado o patamar considerado mais adequado para a variação de preços. Certo, pessoal? Instrumentos de política macroeconômica. As ações governamentais macroeconômicas podem ser divididas em, novamente, fiscal, monetária, de renda, cambial ou comercial. Essa divisão acontece porque em cada uma delas o governo vai alterar variáveis econômicas específicas para atingir seus objetivos. A política fiscal é o principal instrumento de política econômica. Ela está baseada na elaboração e organização do orçamento do governo. Todo o dinheiro que o governo recebe, menos todo o dinheiro que o governo gasta, demonstrando tanto as fontes de arrecadação como os gastos públicos que serão efetuados em um determinado período ou exercício, como queiram, da parte contábil. A política fiscal visa atingir a atividade econômica e assim alcançar metas de crescimento econômico, emprego e inflação. Política monetária é um pouco menos palpável, pois trabalha diretamente no controle da oferta de moeda na economia, ou seja, o que vamos e venhamos, é o mercado mais distante do nosso dia a dia. Ao determinar a quantidade de dinheiro que oferece, o governo estabelece a taxa de juros da economia. Política de renda
é feita por ações que buscam uma melhoria na distribuição da renda da população, a chamada justiça social. Tal política é executada através do controle dos preços e salários, para que os segmentos sociais menos favorecidos tenham melhores condições de vida. E a nossa política comercial e cambial. Na política comercial, o governo vai fazer uso de instrumentos para incentivar ou desestimular as exportações e importações do país, com o intuito de atingir os objetivos produtivos, aumenta as exportações ou inflacionários, deixa as importações mais baratas. Dois tipos de política fiscal, então, são colocados, tipo expansionista e a contracionista. Política expansionista. O governo aumenta gastos públicos e diminui a sua tributação. O objetivo é aumentar a produção de emprego e renda do país. Impacto sobre o resultado público. Tende a piorar esse resultado. Impacto sobre a demanda agregada 1. Se o governo gasta mais, por exemplo, compra mais cadeiras para colocar nas escolas públicas, ele aumenta a demanda de bens e serviços do país. E 2. Se o governo diminui impostos, taxas e contribuições, tributos, sobra mais dinheiro, renda disponível, para as pessoas comprarem bens e serviços, o que também traz aumento de demanda. Impacto sobre a produção, renda e emprego. O aumento da demanda por bens e serviços no país traz aumento de produção, renda e emprego. Impacto sobre a inflação. Como aumenta a demanda, os preços tendem a subir, seja a inflação. Se há um aumento de demanda por qualquer mercadoria e a produção dela não aumentou, as pessoas disputam os poucos bens disponíveis, aceitando pagar um preço mais alto por eles. Essa é a chamada política fiscal expansionista, diferente da contracionista. O governo diminui gastos públicos e aumenta a tributação, certo? Qual é o objetivo do governo fazer isso? Controlar a inflação e melhorar o resultado público. Impacto sobre o resultado público tende a melhorar o resultado. Impacto sobre a demanda agregada. Se o governo gasta menos, por exemplo, compra menos cadeiras para colocar nas escolas públicas, ele diminui a demanda de bens e serviços no país. E, se o governo aumenta impostos, taxas e contribuições, sobra menos dinheiro, ou seja, renda disponível, para que as pessoas comprem bens e serviços, o que também traz diminuição na demanda. Impacto sobre a produção, renda e emprego. A diminuição da demanda por bens e serviços no país traz queda na produção, renda e emprego. Impacto sobre a inflação. Como diminui a demanda, os preços tendem a cair. Há um controle sobre a inflação, pois se há uma diminuição na demanda por qualquer mercadoria e a produção dela ainda não caiu, as empresas disputam os poucos compradores interessados, aceitando vender por um preço mais baixo, certo? Dois exemplos aqui típicos de política expansionista e contracionista fiscal que os governos, alguma vez ou outra, têm que ser implantado. De novo, na massa cinzenta de vocês, política monetária expansionista é feita com o objetivo de expandir, aumentar a produção, apesar de trazer aumento da inflação. Aumenta a produção, mas aumenta a inflação. Já a política contracionista é feita com o objetivo de controlar a inflação, mas traz diminuição de produção. Crescimento econômico e desenvolvimento econômico são conceitos diferentes, já que o segundo leva em consideração a diminuição das desigualdades sociais e econômicas. No Brasil, estudos sobre o desenvolvimento econômico são muito importantes, pois apesar de sermos uma das maiores economias do mundo, em termos produtivos, nossos avanços sociais ainda são tímidos. O índice de Gini e o índice de desenvolvimento econômico, nosso chamado IDH, comprovam esse fato. O índice de Gini ou coeficiente de Gini, como vocês queiram, ele é um índice que foi criado pelo estatístico Corrado Gini em 1912, que mede o grau de desigualdade social através da concentração de renda.
Certo, gente? Chegamos ao final desse nosso resumo. Vamos entrar agora, então, na aula atividade 3. Certo? Vamos lá, então. Para aumentar, número 1. Para aumentar, manter ou, inclusive, diminuir a massa monetária disponível na economia, o governo tem as seguintes ferramentas de política monetárias. Julgue as asserções. Bom, o que o governo faz na política monetária? Ele faz a emissão de moeda e depósitos compulsórios? Sim, está certo. Ele faz operações de open market? Open market, já vimos, significa mercado aberto. Sim. Aumento e redução dos gastos do governo? Difícil. Aumento e redução dos tributos? Também não. O que ele vai fazer, então? Apenas a alternativa 1 e 2 são corretas. Com isso, a letra D é a alternativa correta da número 1. A política fiscal pode ser definida como o uso de impostos e despesas do governo. Se o governo decidir diminuir a pressão inflacionária, quais ações deverão ser tomadas? Vamos lá para a última já, pessoal. Entre outras coisas, poderá inibir a demanda agregada, DA, lembram? Através da redução dos gastos públicos e elevação dos impostos? Sim, para diminuir a pressão inflacionária, ele deve fazer o que então? Reduzir os gastos públicos e elevar os impostos. Está correta. Alternativa E. Essa é extensa, gente. Vamos lá. Dentro da política fiscal, temos duas grandes áreas de atuação. A política de gastos públicos, ou seja, controle dos gastos do governo, e a política tributária, a capacidade de arrecadação de impostos. Essas duas ferramentas, entre outras, são aplicadas para atingir as políticas econômicas de curto prazo de emprego e inflação, ou seja, visam estimular ou inibir a demanda agregada. Com relação às políticas de redução, aumento dos gastos públicos e elevação e redução dos impostos, logo essas ações poderão trazer os seguintes impactos. A redução dos gastos públicos implica uma diminuição da atividade pública. Essas reduções levarão a uma diminuição de renda disponível do consumidor, portanto, a uma diminuição da geração de emprego e do investimento. Em resumo, inibindo a DA, demanda agregada. Sim, o aumento dos impostos implica uma menor renda disponível para as pessoas gastarem, verdade? Assim, se o governo decidir aumentar essa carga tributária, diminuirá a demanda agregada? Sim. Se o objetivo é incentivar a demanda agregada para combater o desemprego, o governo poderia aumentar o gasto, incentivando o consumo e o investimento, portanto, ajudando a dinâmica da demanda agregada. Correto também. E a única que está errada é essa aqui, ó. A redução dos gastos públicos implica em um aumento da atividade pública. Essas reduções levarão a uma elevação de renda disponível do consumidor, portanto, a um aumento de geração de emprego e do investimento, em resumo, elevando a demanda agregada. Completamente errado, né, pessoal? A alternativa correta é a letra D. Quarta questão e última, vamos lá, gente. Não esqueça, estou aqui no chatzinho do YouTube com vocês, daqui a pouquinho eu abro o Zoom. Para aumentar, manter ou inclusive diminuir a massa monetária disponível na economia, o governo tem as seguintes ferramentas de política monetárias. Julgue as afirmações verdadeiras ou falsas. Vou ler só as verdadeiras. Depósitos compulsórios representam uma parcela dos depósitos à vista que as instituições financeiras são obrigadas a depositar no Banco Central. Corretíssima. Taxa de juros. Esse é um dos instrumentos mais efetivos para controlar a inflação, sem dúvida nenhuma, e manter o equilíbrio. Através dos juros pode-se incentivar ou inibir a velocidade de circulação da moeda, fazendo girar mais vezes a massa monetária num período, ou seja, mais dinheiro circulando. Operações de open market e mercado aberto. Através do mercado aberto, o governo pode comprar e vender títulos públicos, ou seja, gerar dívida pública, em vistas de aumentar ou diminuir a massa monetária ou o circulante. E a outra, operações de redesconto, são empréstimos que o Banco Central faz aos bancos comerciais. Através dele, o Banco Central controla a emissão de crédito do governo aos bancos e a taxa de juros destes empréstimos. Apenas a quarta alternativa está errada, então, pessoal. A alternativa correta é a letra C, certo? Todas as demais são verdadeiras, certo? Atividades muito simples, muito tranquila, com a revisão que a gente fez, com o aprofundamento dos estudos de vocês, mais ainda, né? Pessoal, fico mais um pouco com vocês no chat, vou estar lá para o Zoom daqui a pouquinho, já estou abrindo, então,
Muito bom ver vocês, gostei muito bastante de conversar mais um pouquinho com vocês. Até a próxima!